Olá, tudo bem? Vocês estão em paz, com saúde? Graças a Deus por isso. Conforme o combinado, nós dissemos que iríamos estudar hoje sobre as 5 colunas da verdade. E a Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de fé e salvação. Ela deve ser a nossa bússola espiritual e o mapa que nos leva ao tesouro mais especial que possa existir neste mundo, que é Cristo Jesus. Vamos orar para abrirmos a palavra de Deus? Oremos. Grandioso e celeste Pai, aqui, ó Deus, a tua palavra vai ser aberta. Que cale-se o homem, o Espírito Santo fale aos nossos corações. E que a tua verdade flua em nossas vidas e assim possamos obedecer a ti e não a homens. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem. A primeira coluna da verdade nós encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 10 e versículo 10. Ok? Jeremias, capítulo 10 e versículo de número 10 também. Jeremias fica vizinho a Isaías, ok? E diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Vocês entenderam o que diz aqui? Mas o Senhor Deus é a verdade. Então, biblicamente comprovado, a primeira coluna da verdade é Deus. Um Deus Pai, um Deus amoroso e um Deus de amor. Então, essa é a primeira coluna da verdade descrita na palavra de Deus. Notem aí, primeira coluna da verdade, Deus. E qual é a segunda coluna? Nós vamos para o livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. João 14, 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que nós podemos entender daqui? Que texto maravilhoso esse que nós acabamos de ler. Aqui o próprio Jesus afirma ser ele a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. E Jesus não mente. Então, lá em Jeremias 10:10, Deus é a verdade. Aqui em João 14:6, Jesus é a verdade. O que mais é verdade de acordo com a palavra de Deus? Vamos até o livro de 1 João, lá pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 6. 1 João, capítulo 5, verso 6, onde nós lemos: Este é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Jeremias 10:10 nos mostra que Deus é a verdade, a primeira coluna da verdade. Em João 14:6
nós vemos o próprio Jesus dizer que ele é a verdade. Jesus é a segunda coluna da verdade. E aqui em 1 João, capítulo 5, verso 6, nós podemos ver que o Espírito Santo é a verdade. Então essa é a terceira coluna da verdade. O Espírito Santo. Aqui está claro, não temos dúvidas de que o Espírito Santo é a verdade. E a Bíblia diz lá em João 16,3 o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, para que nós possamos entender a Bíblia, saber interpretar a Bíblia, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo em nossas vidas, porque ele é a verdade e testifica da verdade, ou seja, o Espírito Santo testifica de Deus e de Jesus, ok? Então, o Espírito Santo, ele é a terceira verdade. Quarta coluna da verdade, nós encontramos em João 17:17. João 17:17, onde nós lemos assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de quem que é a verdade? Muito bem, a palavra de Jesus Cristo é a verdade. E onde é que está a palavra de Jesus Cristo? Isso, muito bem, respondeu direitinho. Está na Bíblia Sagrada. Então, sendo assim, a quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada. Primeira coluna, isso, Deus. Segunda, muito bem, Jesus Cristo. A terceira, ótimo, o Espírito Santo. E a quarta, isso mesmo, a Bíblia Sagrada. E a quinta coluna da verdade, qual é? Vamos deixar que a Bíblia nos mostre mais uma vez? Vamos até o livro de Salmo, no capítulo 119. Salmo 119. Salmo 119, no versículo 142. Salmo, capítulo 119, verso 142. Diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A lei de quem que é verdade? Isso, a lei de Deus é a verdade. Essa é a quinta coluna da verdade. Vamos lá ver novamente. Primeira coluna, Deus. Segunda coluna, Jesus. Terceira coluna, Espírito Santo. Quarta coluna, a Bíblia Sagrada. E a quinta coluna, a lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus são a verdade. Então, queridos, estas são as 5 colunas da verdade. Agora você conhece as 5 colunas da verdade. E vamos ver o que Jesus agora diz para vocês e para mim também. No mesmo livro de João, nós vamos até lá, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 32, ok? João 8, 32. Vamos ver como é que diz aqui em João 8:32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que Jesus deseja para vocês e para mim é que nós conheçamos a verdade, ou seja, que nós conheçamos Deus, que nós conheçamos Jesus Cristo, que nós conheçamos o Espírito Santo, que nós conheçamos a Bíblia e que nós conheçamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Ok? Você conhece os 10 mandamentos? Não? Então amanhã, se Deus permitir, nós vamos analisar
uma por uma, as 5 colunas da verdade. Ok? Espero que você esteja conosco amanhã para juntos podermos estudar uma a uma as 5 colunas da verdade. Que Deus abençoe a você e sua família e conserve todos vocês com saúde. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra não erra. Obrigado, Deus, porque tu não mentes. Obrigado, Pai, porque tu deixastes escrito na tua palavra as 5 colunas da verdade, para que nós possamos segui-la e assim termos direito a comer da árvore da vida. Toma-nos em tuas mãos e nos dá a tua paz. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Deus seja louvado a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir.